quando vocês vêm nesse movimento, né, de empreender dentro da advocacia, a gente sabe que a advocacia é cheia de pormenores e de particularidades. E para vocês, qual é o maior desafio de empreender dentro da advocacia, né? A gente sabe que tem a questão de marketing, tem toda uma questão de direcionamentos da própria ordem, né, da OAB aí, e qual é, gente, qual a maior dificuldade e que vocês sentem que vocês conseguiram ultrapassar essa barreira já, de alguma Eu forma? vou falar algumas, na verdade, que uma delas é que, às vezes, o nosso resultado não depende só do trabalho exclusivo da gente. Nós temos terceiros envolvidos, como o judiciário, por exemplo. Então, a gente tem sempre essa balança, esse trabalho muito de estar ali conscientizando e argumentando para que a gente consiga o melhor resultado. Então, depender dos outros, às vezes, tira um pouco dessa nossa liberdade de chegar para o cliente e dar mais direcionamento capaz. Entretanto, com o tempo a gente vai conseguindo já organizar e direcionar essas coisas. Então, a questão de depender de terceiros eu acho que é uma dificuldade. Eu não diria nem as limitações de marketing ou de outra coisa assim, porque existem muitas possibilidades que o advogado pode trabalhar para criar sua autoridade e também para passar as informações para as pessoas. Agora, uma coisa importante que a gente faz, e isso eu acho que você já viu nos próprios meios que a gente anda de empresários, não só com o objetivo de trazer clientes para a DBS Advocacia, mas um objetivo mais altruísta de fomentar realmente o empreendedorismo no Brasil, é falar da questão importante do seguinte: mudar a cultura de que advogado é o último a ser chamado e que é o bombeiro para apagar incêndio. O advogado ele tem que participar da estratégia desde o começo, porque a estratégia bem feita, ela evita o incêndio ou faz com que, se ele aconteça, seja um fósforo aceso. Então, essa mudança cultural de explicar para as pessoas que ela pensa no estabelecimento, ela pensa no gerente, ela pensa na contratação, contrata o contador porque é o jeito e às vezes não vê a contabilidade estratégica também, que é muito importante, especialmente com o que a gente vai passar agora da reforma tributária. Mas eu estou mudando minha contabilidade por isso, acredita? Olha aí, tá vendo? As pessoas não podem ser reativas. O contador não é um mero batedor de papel que envia as coisas e você não sabe o que está acontecendo. Você tem que ter reuniões com ele para, inclusive, direcionar as suas decisões. E isso funciona também para o jurídico. Então, trazer essa conscientização para as pessoas entenderem que é muito mais caro, muito mais complicado e é uma dor de cabeça muito maior trazer o advogado só no final, que ele precisa do advogado ali durante aquele percurso, é um desafio que a gente está vencendo, tá? Eu digo para você que hoje, graças a Deus, nos 20 anos aí quase de atuação que a gente tem, mudou bastante. Antigamente a gente tinha que apresentar o nosso caso de forma muito mais veemente, mas a gente vê o próprio empreendedor hoje sendo muito mais estratégico e muito mais desenrolado nisso aí. Então, isso é uma coisa que está no nosso controle, que é justamente passar para o empreendedor e para os nossos amigos e parceiros essa compreensão de que os conselheiros, grande consultor, o contador e o advogado, eles têm que ser usados de forma sem moderação e desde o começo. É. Pode falar. Eu diria, Lucas, em complemento, que, independentemente aí dos meios, né, e das barreiras de marketing ou qualquer outro tipo de ponderação que se possa fazer acerca disso, nós como prestadores de serviço que somos, né, no final das contas, não tenha dúvida que o nosso principal canal de venda, né, seria realmente a indicação de um cliente satisfeito. Né? Então, assim, eu acredito que nada mais assertivo do que você ter um cliente seu que de fato recebe um bom serviço, que de fato é bem atendido, e aí ele pode positivar, pode asseverar para um outro parceiro, para um outro ou fornecedor, alguém com que ele se relaciona, de que o escritório, aquele prestador de serviço que ele tem ali no seu ecossistema, realmente é um profissional comprometido. Né? E aí, cada vez mais, e pensando nisso, né, sempre como norte, cada vez mais a gente tem colocado nossas forças para poder estar sempre na expectativa de atender bem, de criar uma experiência positiva para os nossos clientes. Então, assim, hoje em dia, a gente coloca basicamente boa parte da nossa administração no escritório, né, deixando aqui de lado a parte operacional do dia a dia processual, do litígio e de documentos, análise e outras.
mas muito vinculado a o que é que eu posso fazer para melhorar a minha a experiência do meu cliente que está hoje na minha base com relação àquilo que eu presto no meu dia a dia, na minha assessoria, na minha consultoria, né? E esse é um dos aspectos também diferenciais, né? Um dos aspectos diferenciados. E, assim, ele vai, com certeza, você conseguindo praticar isso de forma proativa, com certeza vai fazer com que as suas vendas, no final das contas, né, as suas indicações e o aumento da sua carteira, ele vá acontecer. Boa. Gente, incrível. Lei, insight para você aí, ó. Quem pegou, pegou. Se você não conseguiu captar, volta aí 2 minutinhos nas respostas dos meninos, que eu tenho certeza que você vai ter muito insight aí para você poder trazer aí pro seu negócio, não só de advocacia. O Luciano trouxe aí a questão o melhor marketing é o da entrega, né? E uma das coisas que a gente fala muito para os nossos clientes, às vezes o cara diz assim, Lucas, a gente precisa atrair, a gente precisa investir em marketing. Você precisa primeiro olhar para dentro. Como é que tu tá tratando os teus clientes? A forma mais rápida e barata de você alavancar o seu comercial é você tratar ainda melhor os seus clientes, porque isso vai gerar referências e mais. Se essas indicações hoje passivas chegam, você consegue fazer uma estratégia de indicação estimulada? É uma possibilidade, tá? Então, olha primeiro para dentro, depois para fora. O pessoal quer, Lucas, a gente precisa trabalhar o marketing. Marketing depois. Primeiro olha para dentro. Gente, então, a gente está chegando aqui na nossa reta final. E na nossa reta final aqui, a gente tem as nossas rapidinhas, certo? Então, com uma palavra ou uma frase o mais breve possível, qual é o conselho jurídico que todo empreendedor deveria ouvir? Não postergue. E aí, Luciano, um conselho? Precaução acima de tudo. Joia. Qual é se vocês não fossem advogados, o que é que você seria, Vitor? Alguma coisa que trabalhasse no escritório de advocacia. E aí, Luciano, já pensou? Se nada der certo como advogado, o que é que você Eu seria? seria empreendedor em alguma outra área, mas eu iria empreender, eu iria ser empresário. Joia. Aí sim, podcast.